seja o nome do Senhor. Uma geração, meus irmãos, uma geração que anseia por sinais, por maravilhas, por milagres, e não repousa o coração na fé, na palavra de Deus, muito facilmente serão enganados pelos falsos profetas, porque estes farão sinais e maravilhas. Estes farão sinais e maravilhas. Triste é a pessoa que depende de um milagre visível para manter-se firme na presença do Senhor. A palavra é o suficiente. Crer na palavra é o suficiente. O irmão de fato foi iluminado pelo Espírito Santo ao dizer que sinais e maravilhas é para os que não creem. Nós que cremos, o suficiente é a palavra. O suficiente é saber que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Se o apóstolo Paulo fosse maduro, meus irmãos, ele seria o mais triste dos servos de Deus, porque por 3 vezes ele pediu para ser curado daquele espinho na carne, embora haja uma divergência, várias versões do que se tratava aquele espinho na carne, mas o que mais predomina é que era de fato enfermidade. Mas por 3 vezes ele pediu a Deus, o apóstolo Paulo, e quantas pessoas foram curadas através do apóstolo Paulo. E quando chegou a vez dele na fila do pão, Deus disse não, não e não. A minha graça te basta, a minha salvação te basta, o teu nome escrito no livro da vida te basta. Glória a Deus. E quem disse que o crente de hoje quer ouvir o nome de Deus? Paulo ouviu 3 vezes. O crente de hoje mal escuta o não, já muda de igreja, o Deus me livre e guarde, já desvia. Misericórdia. É a fé, meus irmãos, é a fé, é a fé, é a fé. O maior milagre é a salvação. O irmão citou aquele paralítico que foi curado. O paralítico saiu dali perdoado dos pecados que até então ele havia cometido e saiu andando, saltando e correndo. Mas se no decorrer dos anos aquele paralítico se desviou, ele foi para o inferno. Milagre não é salvação. Cura de enfermidade não é salvação. Paralítico voltando a andar não é salvação. É crer pela fé em Jesus Cristo e confessá-lo como Salvador. Aí sim é o maior milagre, é a salvação. Amém? Mas nós somos a geração que não espera mais milagre. O milagre é Jesus e nós já temos habitando ricamente em nossos corações. Amém? Quero deixar aqui um convite, não sei se é possível, para o irmão estar no culto aqui domingo trazendo a palavra. Se for possível. Eu acho que nós vamos estar no cidade. Que pena. Mas retornarão? Eu acho que não vamos conseguir mais vir. Entendi. Eu tenho uns parentes aqui, eu sou neto de natural. Os que são mais velhos aqui, não vou lembrar. Do lado da farmácia. Não conheço não. Certamente os aqui conhecem. Eu não sou daqui também não. Mas o que Deus derramou através da sua vida nesta noite já fica como graça de Deus em nossas vidas. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor um pouco mais, que a palavra de Deus está sendo proclamada desde o início desse culto. E quem é atento pega as migalhas, pega as porções, mas agora vem o prato principal, que é a pregação em si, não é verdade? Mas só lembrando, creio que ninguém esqueceu, e para os irmãos que estão nos visitando, exceto o casal, né, que já está de saída, né, de viagem, creio que amanhã ou depois de amanhã, mas na segunda-feira será o nosso último culto do ano aqui. Segunda-feira, a partir das 7 da noite, e logo após esse culto haverá o jantar. Então todos que estão aqui estão convidados. Segunda-feira, a partir das 7 da noite, teremos esse culto. Então os irmãos, principalmente o casal que vieram com Gil e Miriam, estão convidados. O irmão aqui está convidado, tá bom? Segunda-feira, às 7, teremos um culto de ação de graças por esse ano que passou e já apresentando o ano de 2025 diante do Senhor. E teremos o jantar, logo após teremos o jantar. Amém? Glória a Deus. Feche os olhos por um momento, meus irmãos, e me ajude, concordando em fé com esta oração. Senhor Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, aqui está a minha vida. Não tenho ouro, não tenho prata,
Não tenho, Deus amado, nada de mim mesmo a oferecer às vidas preciosas que aqui se encontram. Elas precisam, Deus, da Tua palavra, elas necessitam, Deus, da Tua palavra, e aqui estou me colocando diante do Senhor uma vez mais, clamando pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão, pela sabedoria e pelo conhecimento do Senhor, Deus, a me ajudar a proclamar esta palavra. Ajuda-me, Deus, eu te peço. Ajuda-me, Deus, porque eu também preciso ouvir a Tua voz. Fala conosco, Deus. Tira o comichão dos nossos ouvidos, aquiete a nossa alma, nos faz, amado Deus, assentar agora em Tua presença, como aquela multidão se assentava, Deus, no Monte das Oliveiras para ouvir Jesus. Assim nós nos assentamos, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amós capítulo 8. Amós capítulo 8, do versículo 11 até o versículo 13. Profeta Amós, servo de Deus, um dos profetas que são considerados menores, mas que de menor não tinha nada. Menor é só a quantidade de capítulos, de versículos, é um livro curto, mas ele foi um grande profeta, foi um homem de Deus, foi um servo de Deus. E no capítulo 8 do seu livro, do versículo 11 até o versículo 13, assim Amós recebeu de Deus esse alerta, essa exortação, da seguinte forma: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, fome não de pão, e sede, sede não de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, de norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naquele dia, até mesmo as moças bonitas e os jovens desmaiarão de sede e fome. Amém? É um amém acompanhado por misericórdia, né? É um amém acompanhado por misericórdia. Se nós isolarmos somente o versículo 11 e o versículo 12, muito facilmente nós entenderíamos que esse versículo está falando de um avivamento, de um despertar espiritual no coração, na alma e no espírito do povo, que levaria esse povo a estar buscando a Deus, de tal forma como se fosse sede e como se fosse fome. Mas na verdade esse texto não é sobre avivamento, esse texto não é sobre um despertamento, muito pelo contrário, esse texto é sobre um povo que está morrendo, é sobre um povo que está vazio, é sobre um povo que está andando de um lado para o outro para ouvir a palavra de Deus, e esse povo não está encontrando, e a ausência da palavra de Deus nesses dias vai gerar o efeito colateral que a ausência da água e do alimento sólido causa no ser humano, causa no corpo humano. As pessoas irão fraquejar, as pessoas irão ficar tontas e desmaiar pela ausência da palavra de Deus, por não estarem conseguindo ouvir a palavra de Deus. E meus irmãos, esse texto, embora esteja no Antigo Testamento, é claro que existe todo um contexto histórico daquela época, é claro que o profeta estava ali proclamando essa palavra de juízo, especificamente para aquele povo que vivia em uma iniquidade, em uma idolatria terrível. Mas esse texto também pode ser aplicado aos dias que estão por vir sobre a terra, porque sim, meus irmãos, vai chegar um tempo em que não mais se ouvirá, assim diz o Senhor. Vai chegar um tempo em que não mais se ouvirá um pastor, uma missionária, um homem ou mulher de Deus proclamando a palavra, quer no púlpito ou quer pelas ruas. Hoje estamos vivendo uma época tão abastecida da palavra de Deus, e eu sinceramente não sei se isso é bom ou se é ruim, mas nós estamos vivendo uma época muito abastecida de pregadores na internet,
onde o que tem de canais de pastores, canais de pregadores, tanto no Facebook, no YouTube, no TikTok, no Instagram, e como eu disse, eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Sinceramente, eu não sei, porque pela internet nós não temos capacidade de conhecer a índole de ninguém. Então, de repente, aquele camarada está ali com a Bíblia aberta e na frente dele no celular, e ele com muita habilidade, pregando ali a palavra de Deus, mas nós não sabemos a conduta daquela criatura. Nós não sabemos como aquele homem anda, se de fato é um sincero, é um verdadeiro homem ou mulher de Deus. Portanto, eu não sei se é bom ou se é ruim, mas inegavelmente existe um excesso. Inegavelmente, se existe uma coisa que não está faltando no mundo e principalmente no Brasil, é a palavra de Deus sendo proclamada. Veja somente a situação de Guaratinga. Guaratinga é uma cidade de menos de 20 mil habitantes. Guaratinga, se tiver 8 bairros, é muito. Guaratinga é uma cidade pequena, menor do que qualquer bairro lá de Eunápolis. Mas somente nessa cidade, que eu conheço, existe mais de 25 pastores. Se existe no mínimo 25 pastores, significa que existe no mínimo ou no máximo 25 igrejas. Então, Guaratinga está bem abastecida. Mas a Bíblia fala que vai chegar um tempo, meus irmãos, em que a palavra não estará mais sendo pregada no YouTube, no TikTok, nas igrejas, nos púlpitos. Haverá uma ausência da palavra de Deus. E diante dessa ausência, haverá um efeito colateral físico. As pessoas sentirão na carne a dor, a fraqueza de não conseguirem ouvir a palavra do Senhor. E certamente serão pessoas que tiveram tantas oportunidades. Certamente serão pessoas que tiveram infinitas oportunidades de ir à igreja, de inclinar os ouvidos para ouvir a palavra do Senhor no tempo da fartura, no tempo onde a palavra de Deus estava sendo pregada constantemente, culto de domingo, principalmente domingo, por onde a pessoa passa, em cada rua, uma igreja aberta. Graças a Deus nós alcançamos isso. Graças a Deus poucas são as cidades, poucas são os bairros onde ao menos uma rua não tenha uma igreja. De fato o evangelho está progredindo, de fato a palavra está sendo pregada, mas muitas são as pessoas que hoje não estão aproveitando a oportunidade. Muitas são as pessoas que hoje são convidadas e diz aquele velho ditado: um dia eu vou, semana que vem eu vou, hoje não dá. Meus irmãos, como essas pessoas irão sofrer? Como essas pessoas irão se lembrar daquele convite que você fez, daquele recado que você enviou no WhatsApp? Como essas pessoas irão sentir remorso? Por quê? Porque muitas vezes elas sentiram no coração sim. O coração ali testificou: vai para a igreja hoje, aceita o convite, vai. Mas a carne fala mais alto, a alma fala mais alto. E aquela pessoa chegou à noite do culto, e aquela pessoa preferiu ficar em casa. Ah, meus irmãos, essas pessoas irão fraquejar, essas pessoas irão desmaiar, essas pessoas sentirão na alma o efeito como se fosse fome, como se fosse sede, e irão sucumbir. Mas vamos nos lembrar, meus irmãos, que a palavra de Deus nos alerta que o juízo vai começar de dentro da casa de Deus. Vamos nos lembrar que a palavra de Deus, ela não foi escrita exclusivamente para que os incrédulos venham se converter através do ouvir a palavra de Deus, mas a palavra de Deus, primordialmente, creio eu, foi escrita para nós que cremos. Até porque a Bíblia começa dizendo o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. E Deus ali não dá nenhum argumento. Deus ali não para explicar como Ele fez. A ciência até hoje bate a cabeça, são teorias e mais teorias de como o universo foi criado, de como o planeta foi formado. Deus não está nem um pouco preocupado em explicar como é que Ele fez. Deus não está nem aí. A ciência questiona: como assim um homem foi feito do pó da terra? E decreta: é impossível. Deus não está nem aí para provar o contrário. Quem crê, crê. Quem não crê, misericórdia. Mas, meus irmãos, a questão
que deve ser colocada, ainda mais levando em consideração que, creio eu, todos aqui já estão na presença do Senhor. A questão a ser colocada é a seguinte: será que dentro da igreja haverá pessoas que vão desmaiar de sede e de fome nesses dias? Será que dentro da igreja haverá pessoas andando de um lado para o outro, procurando ouvir a palavra de Deus e não irão ouvir? Será que dentro da igreja pessoas irão sucumbir nesse tempo onde não haverá mais proclamação da palavra do Senhor? E por que eu digo isso? Porque, meus irmãos, muitos são aqueles que vêm para a igreja e somente vêm para a igreja e somente senta aí na cadeira. Muitas são as pessoas que vêm em carne, mas não vêm em espírito. E acredite, a nossa carne não tem a mínima capacidade de ouvir a palavra de Deus. A nossa carne não tem a mínima capacidade e desejo de ouvir a palavra de Deus. É por isso que a nossa carne, é por isso que o nosso corpo mortal será transformado em corpo de glória. Porque a nossa carne não quer nada com Deus. E sim, meus irmãos, estamos vivendo uma época onde muitos vêm para a igreja na carne. Na carne. Escutam, mas não ouvem. Existe uma diferença entre escutar e ouvir. Se você amanhã é dia de feira aqui em Guaratinga, se você amanhã for lá na feira de Guaratinga, vai estar dezenas de pessoas, feirantes, comerciantes, banana, farinha, aquele movimento bonito. Feira é algo assim bonito. Para ali no meio da feira e você vai ter a capacidade de escutar a voz de dezenas de pessoas. É homem, é mulher, é vendedor, é carro de som passando, é motossom passando, o seu ouvido, a sua orelha, os órgãos ali dentro do seu ouvido te concedem essa capacidade de escutar todas as vozes. Mas acredite, é impossível você ouvir, porque quando você ouve, você entende. Quando você ouve, você compreende. Quando você ouve, você está assimilando aquilo que está sendo falado. Então, nem sempre escutar significa ouvir. E muitos são aqueles que estão só escutando. Escutando o quê? Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Mas logo em seguida Jesus disse o quê? Aquele que ouvir a minha voz. Não é somente ouvir as batidas. Não é somente ouvir Jesus batendo na porta, é ouvir a voz de Jesus. E muitos dentro da igreja querem ouvir somente as batidas. Muitos dentro da igreja querem sentir somente um arrepio. Muitos na igreja, muitos dentro da igreja querem apenas receber uma revelação. Eu não sei se lá em São Paulo chegou essa moda, revelação de número de CPF, de número de celular, de placa de carro. Então as pessoas querem ouvir as batidas, mas as pessoas não querem ouvir a voz. E muitos dentro da igreja, meus irmãos, perecerão por não terem ouvido o que Jesus tem a dizer e ainda diz e continua dizendo às igrejas. Quem tem ouvidos, escute. Não, Jesus não disse isso. Quem tem ouvidos, ouça. O que é esse ouça? É inclinar os ouvidos e prestar atenção. É inclinar os ouvidos e ficar atento. O que Jesus está falando? O que Jesus está dizendo? Meus irmãos, muitos são os mortos na fé, mesmo dentro da igreja. A Bíblia fala de um rapaz chamado Eutico. Meus irmãos, aquele rapaz, aquele jovem chamado Eutico, ele teve um privilégio que nenhum de nós teve. E é impossível ter, porque não tem como voltar no tempo. Mas eu acredito, meus irmãos, que o apóstolo Paulo pregando era uma maravilha de Deus. Eu tenho certeza que aquele homem pregando a palavra com aquele conhecimento. Certa vez o apóstolo Pedro disse, em uma de suas cartas, que muitas pessoas, ao lerem os escritos de Paulo, ficavam confusos, não entendiam. Porque de fato o homem recebeu uma sabedoria gloriosa de Deus.
Se Paulo tinha uma sabedoria gloriosa na escrita, imagine no proclamar da palavra. E a Bíblia fala que Paulo certamente começou a pregar por volta das 7 horas e foi prolongando, deu 9 horas e o culto não acabou, deu 10 horas, ele estava na metade da pregação ainda, deu 11 e ele ainda estava ali trazendo o conhecimento de Deus. E aquele Eutico, esse rapaz chamado Eutico, a Bíblia fala que ele estava sentado na janela. Só que imagino eu, meus irmãos, que no início do culto ele não estava sentado naquele lugar, imaginou que ele estava na frente, porque geralmente é comum em muitas igrejas os jovens ficarem na frente. Então eu imagino que aquele jovem no início do culto estava na frente. Não, o apóstolo Paulo vai pregar na minha igreja hoje, eu vou sentar na frente, eu quero receber. Só que de repente ele viu que Paulo começou a prolongar, ele foi se afastando pouco a pouco, com coisas que não queria nada, levantou, foi no banheiro. Aí quando voltou já não sentou mais no lugar que estava, sentou mais atrás, porque ele queria dar linha, ele queria cair fora, ele não queria mais ouvir, ele não queria mais receber o que Deus estava derramando através do apóstolo Paulo. E de repente lá estava ele na janela, certamente perto da porta, quase pronto assim, sabe, para cair fora. O problema é que ele perdeu a consciência por conta do sono. E a Bíblia fala que no meio daquela pregação, o apóstolo Paulo está ali pregando, cheio de graça, e de repente um baque, puf, como se fosse um saco de cimento que ele no chão. Todo mundo ficou assustado quando olhou para a janela, está aquele camarada com o pescoço quebrado. Meus irmãos, quem não ouve a palavra de Deus quebra o pescoço. E sabe o que é quebrar o pescoço? É ficar sem direção. Uma pessoa que quebra o pescoço, ela perde o controle dos braços, das pernas, a pessoa não tem mais direção. Foi o que aconteceu com aquele rapaz. Mas Deus teve misericórdia dele. E eu vou até usar essa expressão, ele teve sorte que o apóstolo Paulo estava ali. Que o apóstolo Paulo desceu, orou por aquele rapaz, as vértebras voltaram para o lugar. E quem disse que depois disso Paulo parou de pregar? A Bíblia fala que Paulo voltou e continuou pregando. E eu tenho certeza que aquele rapaz, depois desse milagre, depois dessa ressurreição, voltou para o lugarzinho dele para ouvir. Mas muitos, meus irmãos, estão no mesmo lugar que eu. Muitos estão dentro da igreja, cansados de ouvir a palavra de Deus, desanimados para ouvir a palavra de Deus, sem perceber que o diabo está quebrando seus pescoços, sem perceber que Satanás está arrebentando as suas vértebras espirituais, sem perceber que Satanás está afastando pouco a pouco da voz do Senhor. Por isso, meus irmãos, lamentavelmente, eu preciso dizer isso para a igreja que reuniu. Muitos na igreja desmaiarão de sede, desmaiarão de fome. Por quê? Porque não aproveitaram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de se alimentar da palavra de Deus. E entenda, eu não estou falando apenas a respeito dos dias de culto, eu estou falando também na sua casa, porque crente, meus irmãos, crente que não medita na palavra de Deus dentro da sua casa é um crente desnutrido, é um crente sem vitamina espiritual, é um crente que não tem nenhuma vitalidade ali na sua alma. E para aqueles que não sabem ler, alguns irmãos aqui de fato não têm a leitura, mas eu tenho percebido isso, eu até citei recentemente em uma pregação. Estamos vivendo em uma época estranha, onde as pessoas que não sabem ler, sabem mexer no celular. Eu conheço um bocado. A irmã Daiana, por exemplo, a irmã Daiana não sabe ler. Às vezes ela posta uma selfie lá no grupo, ó, a irmã Daiana sabe tirar selfie, né? Ou seja, não sabe ler, mas sabe mexer no celular. Então, use o celular para ouvir a palavra de Deus, YouTube. Pede para alguém na casa que sabe ler, colocar a Bíblia em áudio, na voz do Cid Moreira. E separe ao menos 20 minutos para ouvir a palavra de Deus, meus irmãos. Para aqueles que não sabem ler, para os que sabem ler, tira a Bíblia. Tira a Bíblia de onde você entocou ela. Meus irmãos, vocês sabiam que tem crente que quando falta 20 minutos para o culto começar, dentro da casa dele ainda, bate aquele desespero: meu Deus, cadê minha Bíblia? Onde eu coloquei? Eu creio que exista. Não pode ser assim, meus irmãos.
se o nosso espírito, se a nossa alma, se o nosso coração, se todo o nosso ser não tiver abastecido da palavra de Deus, se essa palavra que está aqui se cumprir em sua vida, você estando desnutrido da palavra, você irá padecer. Você irá padecer por não ter se alimentado, por não ter se fortalecido, por ter perdido a oportunidade. E perdido a oportunidade dentro da igreja. Perdido a oportunidade tendo dentro da sua casa a Bíblia. Perdido a oportunidade tendo em suas mãos o celular, que pode ser uma ferramenta de meditação na palavra do Senhor. Vamos abrir os olhos. Porque eis que vem dias, sim, de muita tribulação e de muita angústia sobre a terra. Não estou falando da grande tribulação. Mas, meus irmãos, e se no princípio das dores, onde a igreja estará, essa palavra se cumprir? Que o meu coração e o seu coração esteja nutrido, abastecido, totalmente cheio e transbordante da palavra do Senhor. Porque Deus está avisando. A Embasa, a empresa de água aqui da Bahia, ela não avisa quando vai faltar água, não. Semana passada eu até conversei com um funcionário, meu irmão, por que vocês não avisam que vai faltar água? O povo fica no desespero. Avisa para o povo armazenar água. A Embasa não avisa, mas a palavra de Deus está avisando. Eis que vem dias de angústia, eis que vem dias de muita dificuldade, eis que vem dias, assim disse Jesus, do princípio das dores. E ai daquele que não tiver transbordante da palavra de Deus. Que esse ai não repouse sobre mim, que esse ai não repouse sobre você, que esse ai, que esse lamento não seja sobre a nossa vida. Amém? Amém somente se nos posicionarmos e fazer essa palavra a fonte de água viva que de fato ela é, fazer essa palavra o pão vivo que de fato ela é. Amém? Essa é a palavra aos nossos corações para a nossa meditação. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos os visitantes. Lamentavelmente um casal já está de partida, né? Mas quem sabe ano que vem. Deus abençoe sua vida, meus irmãos. O irmão aqui, Geladino, né? Geladino, Deus abençoe. O Eugênio, Tiago, Eugênio, a esposa, está ali. O herdeiro das fazendas do Dio está ali também. Glória a Deus. Domingo, meus irmãos, culto a partir das 7 da noite. Todo mundo alegre, todo mundo feliz. Vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor no último culto de domingo do ano. Amém? Amanhã eu estarei na igreja que se reúne na casa da prima do irmão Carlinhos, a missionária Cláudia. Os irmãos que puderem me acompanhar, que moram aqui perto, tá bom? A partir das 7 da noite estarei lá juntamente com a igreja ali reunida e será me concedida a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Amém? Vamos em pé para agradecer ao Senhor por essa dádiva que Ele nos concedeu de congregarmos, de cultuarmos e de ouvir a gloriosa palavra. Amém? Soberano e eterno Deus, nós te louvamos, te glorificamos, te exaltamos, bendizemos o teu santo nome, pois verdadeiramente o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, digno o Senhor é Deus de toda exaltação. Só o Senhor é Deus e não há outro. Só o Senhor é poderoso e não há outro. Só o Senhor é santo. Santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da tua glória. Graças eu te dou, Senhor, por essa noite que aqui o Senhor nos proporcionou em tua presença. Noite onde o teu Espírito Santo derramou sobre nós as dádivas e as virtudes do teu amor. Noite onde te louvamos, te glorificamos e te exaltamos. Noite, amado Deus, onde ouvimos a tua rica e preciosa palavra para a nossa exortação e para a nossa correção. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra que é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes. A tua palavra é viva, é fiel, é verdadeira. Nós te agradecemos, Pai, por ter nos alimentado através da tua palavra.
Abençoe, Senhor, cada vida que aqui está, homens, mulheres e crianças que estejam debaixo da tua bênção, que sejam escoltados pelos teus anjos aos seus lares e que resplandeça sobre a vida deles, ó Deus, a luz gloriosa da face do Senhor, que sejam ricos, que sejam prósperos, ó Deus, não das coisas desse mundo, não do que enferruja, não do que a traça destrói, não que o ladrão rouba, mas que esse povo seja rico e próspero, ó Deus, da tua presença. E eu os abençoo, Senhor, proclamando a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua família, e todos dizem amém, aplaudindo a Deus. Aleluia! Quem trouxe a sua ofertinha, a sua moedinha, pode trazer aqui à frente, em nome de Jesus. Amanhã tarde eu estou questão das coisas. Você que mandou, estava aqui, né? Né? Tá. Vai ser, meu irmão.